Fala pessoal, beleza? Olha só, eu vou montar uma ficha aqui para vocês começarem a ter base e entender como é que faz isso, tá? A partir daí eu não vou completá-la inteira, eu vou só, principalmente a parte aqui de distribuição de atributos, para que, enfim, facilite vocês aí no processo, caso vocês queiram começar a criar aí. Bom, vamos lá. Eu decidi aqui, aleatoriamente, criar um meio orc bárbaro, tá? Vocês vão começar já no nível 3, tá? Então seria classe bárbaro, level 3, tá? É, Aí a raça meio orc, meio orc. Antecedente, tendência, aqui a gente vai ignorar por hora, tá? Só primeiro que a gente precisa ter isso aqui, pra gente já mais ou menos ter uma ideia do como a gente vai distribuir aqui, tá? Porque alguns atributos, eles são principais para algumas classes. Por exemplo, o feiticeiro, ele costuma ter que ter carisma alto, porque o carisma, tá fora de quadro, né? Porque o carisma é a principal forma como ele consegue conjurar a magia dele. Tá? O ladrão, ele precisa ter uma destreza alta. A destreza reflete sua habilidade. Então, acrobacia, andar furtivamente, é baseado na destreza. Como eu estou fazendo um bárbaro meio orc, ele vai usar um machado de duas mãos, ou armas mais pesadas, eu tenho que colocar força. Alguns tipos de armas, eu vou explicar mais na frente, você usa força, outras você pode usar a destreza para atacar. São armas mais leves. Tá? Então se você já tem que ter mais ou menos uma ideia do que você vai usar de equipamento. Armas a longa distância também, arcos, usam destreza ao invés de força. Tá? Então vamos lá. Vamos dizer que eu vou construir o meio orc, tá? Aqui é o seguinte. Normalmente a construção e não está enquadrado, tá? Normalmente a construção ela é feita com uma uma base de um número base que é o 27. E esses são pontos que você vai distribuir nos atributos principais, de 8 a 15. Todo mundo começa com 8 e chega até 15 gastando esses 27 pontos. Ah, mas de 8 a 15 não é o mesmo. Não é uniformemente a forma como você gasta esses pontos. Então, por exemplo, se eu quiser ter 10 de inteligência, eu vou gastar 2 desses 27. E você vai usar esses 27 para distribuir em todos os atributos básicos que você tem. Então vamos lá. O meu meio orc aqui, eu quero que ele tenha mais força, porque como eu falei, ele vai usar armas pesadas. Então eu já vou colocar 15 de força nele. O que é um pouco exagerado, mas tudo bem. Vamos colocar também a destreza. Ele não precisa ter uma destreza muito alta. Mas eu acredito que aí uns 12 de destreza já seria o suficiente. Tá? Constituição, quero que ele tenha alta também, porque ele vai para a linha de frente, então ele vai tomar muita pancada. Eu vou colocar 14, vai. 14 pontos. Na verdade, eu acho melhor 15. Eu já vou explicar a vocês por quê. 15. Inteligência, vamos colocar um 10 aqui. Ele não precisa ser muito esperto. Sabedoria, vamos colocar também um 10. Vamos ver quanto é que a gente já gastou? Olha, então aqui para força eu já gastei 9 pontos. Destreza, eu já gastei 4 pontos. Tá vendo? 12 aqui, 4. Constituição, que eu botei 15, eu já gastei mais 9 pontos. Inteligência, já gastei 2 pontos. Sabedoria, já gastei 2 pontos. Então, 9, 9, 18. 4, 22. 24, 26 pontos. Teria um ponto só para botar no carisma. Ou seja, meu carisma poderia ser 9. Tá? Então, assim, daria para fazer um bárbaro com esses status. Tá? Ele não seria... Ele teria uma força alta, uma constituição alta.
uma destreza ok, uma inteligência normal, uma sabedoria normal, e ele seria um pouquinho feio ou antipático, tá? Então aqui eu gastei um ponto. Então atingiu os 27 pontos nessa distribuição. E agora entram os modificadores raciais. Se vocês olharem, cada raça tem um modificador. Eu tô com medo de não estar pegando direito aí na imagem, mas tudo bem, olha só. Qualquer coisa depois vocês falam que eu tento refazer de uma forma melhor. Cada raça tem algumas modificações. Isso aqui você acrescenta depois de distribuir aqueles pontos. Então vamos lá. O meio orc, ele ganha 2 pontos em força e 1 ponto em constituição. Então, vamos voltar lá na distribuição de pontos. Então aqui ele teria um mais 2 na força, o que deixaria ele com a força de 17 total. E na constituição ele teria mais 1, que deixaria ele com uma força uma constituição de 16. Tá? E no que isso é relevante? No geral, para você ganhar bônus em toda ação que você faz, por exemplo, eu vou atacar, eu vou subir uma árvore, eu vou, enfim, tentar esquivar de um ataque. Eles usam os atributos base para calcular quão fácil ou quão difícil isso é para você. Então vamos dizer que eu vou atacar um inimigo. O meu bárbaro ele tem com 17 de força, então total, não é? 17 de força. Vocês vão começar todos no nível 3. Então, nível 3, eu vou falar isso mais à frente, vocês têm uma proficiência de mais 2. Então, vocês têm a proficiência de mais 2. Proficiência soma com atributo para coisas que vocês são treinadas e usam aquele atributo-chave. Por exemplo, o meu orc ele é treinado em usar armas marciais, porque o bárbaro ele é treinado em armas marciais, então ele consegue usar machado. Então sempre que ele usar um machado, por ele saber usar um machado, ele ganha mais 2. Mas vamos dizer que o meu bárbaro ele não saiba tocar um instrumento de corda. Então ele não tem a proficiência mais 2. E normalmente para usar itens de música, etc., você usa o carisma. Então ele teria menos 1 para essa função. Mas eu vou explicar como eu cheguei nesse menos 1. Vamos voltar aqui para o machado. Proficiência mais 2, porque ele sabe usar o machado. E 17 de força, como ele vai usar principalmente a força para manejar o machado, ele tem um modificador aqui de mais 3. Então você no final soma mais 5 para qualquer ataque que você faça com o machado. Isso aqui vai facilitar bastante você atingir o inimigo. Vamos lá, como é que cheguei nesse mais 17 que rolou mais 13, né? Virou mais 13. Seguinte, os atributos, a cada par, você ganha menos nesse modificador ou mais nesse modificador. Então, o normal é de 10 a 11. Qualquer ser humano ele tem de 10 a 11. De força, de inteligência e tudo mais. Existe um AD&D antigo, ele comparava, inclusive, por exemplo, se um ser humano tiver 12, ele é um acrobata ou é um Einstein da vida, ele é muito inteligente, ou muito forte, ou muito, enfim, gracioso. Acima desses níveis, foge do humano normal e começa a virar atributo de herói. Então, qualquer coisa mais 1, ou seja, qualquer atributo que você tenha mais 12, por exemplo, já começa a ser uma coisa muito atípica para um ser humano normal. Vamos lá, como eu estava falando. Você tem, vamos dizer, 8 em inteligência. Então você tem um modificador menos 1. A cada par que você somar, você gera um modificador positivo mais 1. Então, como tá, vocês podem ver bem aqui, no até o mais 20, vocês têm o mais 5. Como o bárbaro ele tem 17 de força, ele atingiu o marco de 16, que dá ele mais 3. No entanto, ele não atingiu ainda no marco de 18. Ele está no meio do caminho, um número ímpar. Para conseguir eventualmente chegar no 18, soma mais 1 ali naquele teste de atacar com o machado, como eu falei. Então, gente, no que isso reflete no personagem?
é um personagem extremamente forte. Ele tem uma certa facilidade de esquivar de ataques, enfim, ele tem um modificador mais um para isso. Constituição dele aqui somou 16, né, por causa do modificador do meio orc. Então ele tem mais 3 em testes de constituição, que é para resistir veneno, esse tipo de coisa, mas a gente vai falar isso mais à frente. E inteligência 0, sabedoria 0, nenhum modificador a mais, carisma menos 1, tá? Então, vamos lá. O cara aqui rolou mais 5 no ataque. E aí o que esse mais 5 serve? Você rola mais um D20, que vai dar uma variação aí de, se você rolar 6 até D20, rolar o máximo 25. Vamos dizer que a categoria de armadura do inimigo seja o inimigo, o seu inimigo tinha 15 de categoria de armadura. A chance dele esquivar ou bloquear seu ataque seja 15. Depois eu mostro como é que calcula isso. Então você teria que tirar no mínimo 10 na rolagem. Porque 10 mais 5, você chegou até a armadura do inimigo, você atingiu o inimigo, e aí depois você vai poder rolar o dano, tá? A rolagem de dano eu vou calcular depois, essa parte do combate, só para vocês entenderem a relevância dos atributos principais, tá bom? Então, se vocês já quiserem, já vai seguindo essa tabelinha aqui dos custos, vai distribuindo de acordo com o que você acredita que seu personagem precisa, e observando também os modificadores finais e os bônus que vocês vão receber das raças. E lembrando que cada número par você ganha um modificador positivo, tá? É isso, pessoal. Aí a proficiência, como eu falei, mas isso aqui a gente pode ir explorando um pouquinho mais à frente, conforme, enfim, a gente vai discutindo. Eu vou parar por aqui para não ficar muito grande o vídeo, já está muito grande. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me avisam, tá?